Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados nós vamos estudar as árvores binárias de busca. Tá? Esse é o roteiro da aula. Primeiro eu apresento os objetivos e em seguida faço uma introdução e apresento os algoritmos de manipulação das árvores binárias de busca, tá? Apresentando 3 algoritmos. E por fim a gente realiza uma conclusão. Então vamos lá. Essa aula tem os seguintes objetivos, né? Apresentar os conceitos básicos sobre árvores binárias de busca, exemplificar os algoritmos, né, que vão manipular essas árvores binárias de busca. Introdução. Uma árvore binária de busca, ou ABB, é um tipo especial de árvore binária em que ela tem basicamente as mesmas propriedades, mas ela tem algumas restrições, tá? O que vai acontecer? Numa árvore binária de busca, a gente vai ter uma regra na hora de posicionar os valores nessa árvore. Então, o que vai acontecer? Dado um nó, né, todos os valores que estiverem na subárvore da esquerda vão precisar ser menor que esse nó, o nó pai. E todos os valores que estiverem na subárvore da direita vão ser maiores que esse nó. E isso tem que ser verdade para qualquer nó presente da nossa árvore. Então, qualquer nó, qualquer subárvore que tiver vai ter que obedecer essas restrições, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, no nó raiz, a gente tem aqui o nó com valor 22. Tá? Todos os elementos que estão na subárvore da esquerda têm valor menor que 22. A mesma coisa, de forma semelhante, né? Simétrica, a gente tem os elementos da subárvore da direita. Todos eles são maiores que o nosso nó raiz. Tá? E isso é verdade para qualquer nó. Então, olha só, esse nó aqui, que é o nó raiz dessa subárvore, ele é maior que qualquer elemento que está à esquerda e menor que qualquer elemento que está à direita. Tá? A mesma coisa para esse nó aqui. Dada essa subárvore, olha só, esse nó, que é o nó raiz dessa subárvore, ele é maior que qualquer elemento, qualquer nó, né, da subárvore da esquerda, e ele é menor que qualquer elemento da subárvore da direita. Tá? Podem conferir aí. Então, essa é uma árvore binária de busca. Dessa forma, a gente vai poder implementar de uma forma, né, mais simples o algoritmo de busca. Tá? Como a gente tem que obedecer essas restrições, os algoritmos de inserção e remoção eles vão ficar um pouco mais complicados em relação à árvore binária, tá? Porque aqui a gente tem que obedecer essas restrições. Mas, em compensação, a busca vai ficar mais simples. Por quê? Né? Na nossa árvore binária, que não é uma binária de busca, a gente tinha os 3 tipos de percurso: pré-ordem, em ordem e pós-ordem, né? Ou seja, a gente tinha que obedecer uma dessas regras para procurar um elemento, né? Aqui, como a nossa árvore está organizada, a busca vai ser mais simplificada. Então, olha só. Aqui a nossa busca, eu vou apresentar 2 versões. Uma versão recursiva e uma versão iterativa. Tá? Recursiva utiliza recursão, ou seja, ele chama a própria função. E a versão iterativa utiliza os laços de repetição. No algoritmo de busca recursiva, o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter o caso base e o caso recursivo. No caso base, a gente vai verificar o nó raiz. Primeiro ponto que a gente tem que verificar se o nó raiz é igual a null, porque se for igual a null, significa que não encontrou o elemento, né? E o segundo passo é, se esse nó for diferente de null, eu verifico o valor dele, né? Se ele é igual ao valor que eu estou procurando. Se for igual, eu retorno o nó, significa que eu encontrei, né? Problema resolvido. Agora, se não for igual, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que verificar na subárvore da esquerda ou da direita, né? O valor que eu estou buscando nessa árvore. Mas como é uma árvore binária de busca, então a árvore ela é organizada. Todo mundo que está à esquerda é menor que a raiz, todo mundo que está à direita é maior que a raiz. Então, eu vou comparar a chave que eu estou procurando com o nó raiz. Se for menor, eu vou fazer a busca recursiva na subárvore da esquerda. Se for maior que o nó raiz, eu vou procurar de forma recursiva na subárvore
da direita, tá? Então, olha só. Nesse algoritmo, é isso que está acontecendo. Primeiro eu verifico se o nó raiz é igual a null. Se for igual a null, ele vai retornar null. Significa que não encontrou. Ou ele vai verificar também se o valor que eu estou buscando, no caso aqui eu estou chamando de x, se ele é igual ao item armazenado no nó raiz. Se for igual, ótimo, significa que encontrou, né? Então ele vai retornar o nó raiz, né? Um ponteiro para o nó que contém o valor x. Caso contrário, aí a gente tem que verificar qual árvore que eu vou buscar, a árvore da esquerda ou da direita. Então é só verificar. Se o x é menor que o valor, né, armazenado no nó raiz, eu vou fazer a busca, desculpa, né? Aqui é se x for maior que o elemento armazenado no nó raiz. Se o x for maior, então eu vou buscar de forma recursiva, chamo a função novamente, passando o ponteiro que aponta para a subárvore da direita, né? Porque x é maior. Agora, se x for menor, né? Então ele vai fazer a mesma coisa, a busca recursiva, passando um ponteiro que aponta para a subárvore da esquerda, tá? Agora, a versão iterativa, né? Que utiliza laço de repetição. Nessa versão, a gente vai utilizar um laço enquanto para caminhar na árvore. E a gente vai utilizar aqui um ponteiro auxiliar, que eu vou chamar aqui de atual, que é o ponteiro que está apontando para aquele nó, né? O nó atual. Então ele vai percorrer a árvore a fim de encontrar esse elemento. O laço vai terminar em duas situações. Quando o atual estiver apontando para null, né? O que significa que o elemento não foi encontrado, ou quando atual, o valor que está armazenado no nó, né? Atual, se for igual a x. Se for igual a x, significa que encontrou o elemento, né? E agora vamos dar uma olhada, né? Então ele vai retornar ou null ou o ponteiro que contém esse elemento. Analisando o algoritmo, olha só o que vai acontecer. O algoritmo recebe o nó raiz e o valor que eu estou buscando, chamado aqui de x. Então, primeiro passo, verifico se o nó raiz é igual a null, porque se for igual a null, eu não tenho o que buscar, né? Retorna null porque não encontrou. Caso contrário, o que vai acontecer? Aí eu vou utilizar esse ponteiro auxiliar chamado atual. Então eu vou primeiro apontar esse ponteiro para o meu nó raiz, R. E agora eu faço o laço de repetição, né? Duas condições vão ter que ser verdadeiras. Atual, né? O ponteiro atual tem que ser diferente de null e o valor armazenado no ponteiro atual tem que ser diferente de x, né? Por quê? Se uma dessas condições for falsa, se o valor do item, né, do ponteiro atual for igual a x, significa que encontrou. Aí não precisa mais percorrer esse laço de repetição. E se atual for igual a null, significa que ele não encontrou, né? Eu caminhei na árvore até encontrar, até atingir o nó folha, né? Então, o que vai acontecer, né? Enquanto essas duas condições forem verdadeiras, o que a gente vai fazer? Compara o valor de x com o valor que tem lá no ponteiro, que está sendo apontado por atual. Se x for maior, então significa que eu tenho que caminhar, né, para o ponteiro da direita, para o filho da direita. Se o x for menor, então significa que eu tenho que caminhar para o ponteiro da esquerda, né? E eu vou ficar nesse laço de repetição aqui, vai se repetir até que uma dessas condições seja falsa. Então, quando uma dessas condições for falsa, ou ele encontrou, ou ele não encontrou, né? Atual foi igual a null. Então, de qualquer forma, ele retorna esse ponteiro atual aqui. Agora, olha só, como eu falei, as operações de inserção e remoção aqui na ABB, a gente tem que respeitar essas regras, né? A regra de posicionamento. Todo mundo que está à esquerda tem que ser menor que o nó raiz, e todo mundo que está à direita tem que ser maior. E o que vai acontecer? Aqui, no caso médio, a gente vai ter, né, que as operações de busca, inserção e remoção, elas vão ter um tempo de execução O de log de n, tá? Em que n é a quantidade de nós na árvore. Mas, no pior caso, o que pode acontecer? Essas três operações precisarem de tempo O de n, né? Que é o mesmo custo para percorrer, para inserir, para fazer essas operações numa lista encadeada, né? É o pior caso, é o que a gente não deseja. Então, olha só, o que vai acontecer?
A inserção é relativamente simples, tá? Muito simples, na verdade. O que a gente precisa fazer? A gente tem que alocar um espaço para esse novo nó que eu quero inserir na minha árvore e procurar a posição dele, né? A posição que eu vou colocar ele nessa árvore binária de busca. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro eu comparo o valor com o nó raiz. Se o valor for menor, a gente vai para a subárvore da esquerda. Se for maior, vai para a subárvore da direita, até chegar num nó folha. Quando eu chegar no nó folha, aí sim eu vou inserir o elemento como um filho desse nó folha, tá? Então olha só aqui, eu tenho essa subárvore com esses elementos em azul e eu quero inserir o elemento aqui 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai caminhando na árvore. 2 compara 2 com nó raiz 4. 2 é menor que 4, vai para a subárvore da esquerda. Compara 2 com o nó raiz dessa subárvore, que é o nó 1. 2 é maior que 1, então ele vai para a subárvore da direita. Comparo 2 com 3, 3 é um nó folha, então o que vai acontecer? Eu comparo 2 com 3, 2 é menor que 3, então 2 vira um filho à esquerda do nó 3. Tá? Então dessa forma é a inserção. Aqui também eu vou apresentar duas versões, uma versão recursiva e uma versão iterativa. Tá? Na versão recursiva, né, a gente tem o caso base e o caso recursivo. O caso base, o que vai acontecer? Né? A gente tem duas situações. Quando a raiz é igual a null, ou seja, o nó que eu vou inserir, ele vai ser o nó raiz. Tá? Esse é o caso base. Então, eu falei que são dois casos, não, mas é só esse. O caso base é só um. O caso recursivo, que são dois casos. Aí o que eu vou fazer no caso recursivo? Eu vou pegar o elemento e vou comparar. Eu vou pegar o elemento, né, e vou inserir, vou comparar ele com o nó raiz. Né? E se ele for menor, o que vai acontecer? Eu vou inserir de forma recursiva na subárvore da esquerda. Né? Se ele for maior que o elemento da raiz, eu vou inserir ele de forma recursiva na subárvore da direita. Tá? E isso está resumido nesse algoritmo aqui. Olha só. Esse algoritmo para inserir na árvore, ele recebe o ponteiro R e o valor X. Né? O ponteiro R aponta para o nó raiz. Primeiro passo, verifico caso base. Né? Se o nó raiz for igual a null. Se o nó raiz for igual a null, o que eu tenho que fazer? Aloco o ponteiro, aloco memória para esse novo nó e esse novo nó passa a ser o nó raiz. Tá? A raiz aponta para esse novo nó. Caso contrário, ou seja, se o meu nó raiz não for igual a null, significa que tem um elemento armazenado ali. Aí o que eu vou ter que fazer? Comparar x com o valor do nó raiz. Né? Aí se for menor, inserir na subárvore da esquerda. Se for maior, inserir na subárvore da direita. Tá? E assim sucessivamente. Então, olha só, aqui a gente tem uma sequência de inserções. Tá? Primeiro a gente insere, a gente tinha uma árvore vazia, inserimos o elemento com valor 31. Beleza, a nossa árvore ficou com um elemento. Em seguida a gente insere o elemento 16, né? Vai à esquerda de 31. Depois o elemento com valor 45, vai à direita de 31. Depois inseriu 24, né? 24 vai à esquerda de 31, depois à direita de 16. Em seguida vai inserir o 7. 7 é menor que 31, vai para a esquerda, 7 é menor que 16, então ele fica aqui à esquerda do 16. Para inserir agora o 19, o que vai acontecer? 19 é menor que 31, vai para a esquerda, 19 é maior que 16, vai para a direita, e 19 é menor que 24, então vem para cá, à esquerda do 24. Inserir o elemento 29. 29 é menor que 31, vai para a esquerda, é maior que 16, vai para a direita, é maior que 24, então vai para a direita do 24. Agora vamos ver a versão iterativa. Né? O que vai acontecer? Primeiro, a gente vai alocar o novo nó, a memória, né, para esse novo nó que a gente quer inserir na árvore. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço de repetição que vai encontrar a posição onde a gente quer inserir esse novo elemento.
E para isso, o que vai acontecer? A gente vai utilizar aqui um ponteiro auxiliar chamado atual e um outro ponteiro auxiliar chamado anterior. Tá? Anterior ele vai apontar para o nó, ou no caso o nó pai do nó atual, ou seja, o nó anterior. Tá? E atual ele vai encontrar a posição que a gente quer inserir esse novo nó. Então a gente vai fazer um laço de repetição que ele vai terminar quando atual estiver apontando para null. Tá? Que aí significa que a gente chegou num nó folha, né? E a gente vai inserir o novo elemento como um filho do nó anterior. Tá? Então olha só, é isso que está sendo feito aqui nesse pseudocódigo. Primeiro passo, até a linha 5, a gente aloca a memória para esse novo nó. Em seguida, verifico, né, se a minha árvore está vazia. Se estiver vazia, o novo nó passa a ser o nó raiz. Caso contrário, ou seja, se a minha árvore já tiver elementos, o que a gente vai fazer? Né? Aí eu vou utilizar os dois ponteiros que eu falei, o ponteiro atual e o ponteiro anterior. Atual começa apontando para o nó raiz. Né? E a gente vai caminhar nesse laço de repetição pela árvore, utilizando esse nó atual e fazendo com que o ponteiro anterior aponte para o nó atual, porque o nó atual depois vai apontar para algum filho dele. Tá? Quando chegar na situação que a atual está apontando para null, significa que o ponteiro anterior vai estar apontando para o pai dele, que é quem vai receber o novo nó. Tá? Que aí é o que vai ser feito nessas linhas aqui, do 17 à linha 20. Eu vou comparar o valor que eu quero inserir com o valor do nó anterior, para saber se eu tenho que inserir na esquerda ou na direita. Tá? Agora a gente precisa entender como que é a remoção de um elemento. Tá? No caso aqui, o problema de remover é o seguinte, né? Todo nó que a gente remover, digamos, se ele for um nó folha, tudo bem, não tem problema, é só remover. Agora, se ele for um nó interno, alguém tem que substituir ele. Né? Daí é a dificuldade da remoção, porque a gente tem que encontrar um substituto para o nó que a gente vai remover, né? Se ele for um nó interno. Então olha só, o que a gente vai ter que verificar? Né? Na hora de remover, digamos que a gente vai procurar primeiro, passa a procurar o nó que vai ser removido. E aí, depois que a gente encontrar esse nó, a gente vai verificar se ele é um nó folha ou se é um nó interno. Né? Se for um nó folha, tudo bem, está resolvido o problema. Agora, se for um nó interno, o que vai acontecer? A gente vai ter que verificar primeiro se ele tem filhos, né? Se ele possui um ou dois filhos. Né? Então, a árvore binária só pode ter no máximo 2 filhos. Se ele tiver um filho, então esse filho vai substituir o nó que a gente vai remover, no caso o pai. Né? Mas não vai ser qualquer filho. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer aqui duas funções. Uma função auxiliar, que eu vou chamar aqui de remover atual. Tá? É uma função que vai ajudar. Essa função ela vai receber como parâmetro, né, o endereço de um nó, ou seja, um ponteiro que está apontando para esse nó que eu quero remover. Ou seja, eu já fiz a operação de busca. Né? E ele vai retornar quem vai ser o substituto desse nó que eu quero remover. Tá? E a gente define aqui o seguinte, que o substituto vai ser sempre o antecessor. Né? Poderia ser o sucessor. Mas aqui a gente vai definir como o substituto, por padrão, vai ser sempre o nó antecessor em toda a hierarquia, tá? Da árvore, da nossa árvore. Olha só então, essa função ela é um pouco extensa, né? Então eu vou fazer aqui a análise passo a passo, né, dos trechos de código. Primeiro ponto aqui, olha só, da linha 1, 2 à linha 6. O que vai acontecer? Né? Primeiro ponto aqui é a entrada. Nosso ponteiro, a gente recebe como entrada um ponteiro apontando para o nó que a gente quer remover. Né? E eu tenho que remover, retornar esse nó que vai substituir o nó que eu quero remover. Então, o primeiro passo é verificar se o ponteiro atual, se ele tem um filho. Tá? Se ele tiver um único filho, ou seja, o filho da direita, o que vai acontecer? Né? A gente vai copiar o filho da direita para um nó auxiliar, que eu estou chamando aqui de nó 2. E eu já vou apagar o nó que eu estou apontando aqui pelo ponteiro atual. Né? Já vou apagar ele, que é o nó que a gente quer remover. E o que vai acontecer? Eu vou retornar o filho da direita,
Porque o filho da direita ele não tem filho da esquerda. Então o filho da direita vai ser o substituto. Tá? Isso que vai acontecer. E se o que vai acontecer? Se ele não tiver nenhum filho, se for um nó folha, o ponteiro atual, né, o filho dele vai estar apontando para null. Então o que vai acontecer? Eu vou acabar apontando, né, eu vou estar excluindo esse elemento e o que vai substituir ele vai ser null. Tá? Então resolve o problema, que é o que está acontecendo nas linhas aqui 2 a linha 6. Então é só um teste aqui, mas esse teste eu só estou testando se o filho da esquerda é igual a null. Mas se o filho da direita também for igual a null, ou seja, se não tiver nenhum filho, vai cair no mesmo código. Vai executar a mesma coisa, ou seja, ele vai excluir, desalocar o nó, tá? E o filho, no caso null, vai substituir ele. Tá? Essa que é a ideia, na linha 6 aqui. Então isso é o que está acontecendo nesse trecho. Agora, se o meu ponteiro atual tiver os dois filhos, a gente vai ter que encontrar o nó antecessor. Quem que é o nó antecessor? Digamos que eu tenho um nó raiz. O antecessor dele vai ser o nó da subárvore da esquerda, o nó mais à direita. Tá? O nó mais à direita da subárvore da esquerda. Então esse é o antecessor. Então o primeiro passo aqui, nesse caso, a gente vai ter que encontrar o antecessor. E isso vai ser feito nesse laço de repetição aqui da linha 7 à linha 8. Então olha só, da linha 7, desculpa, falei 8, né? Da linha 7 até a linha 13, ele está buscando o antecessor. Olha só, nó 1, né? Nó 1 vai apontar para o pai do antecessor. E o nó 2 vai apontar para o antecessor. Tá? O que vai acontecer? Então, eu vou percorrer a subárvore da esquerda, por isso que nó 2 está recebendo atual ponta esquerda. Né? E dentro dessa subárvore eu vou caminhar o mais à direita possível. Tá? E é isso que está sendo feito aqui nesse laço de repetição enquanto. Quanto o nó ponto à direita for diferente de null, ou seja, né, quando ele chegar em null é porque não tem mais para onde ir. O último nó à direita da subárvore da esquerda. Tá? Então quando chegar nessa situação, aí o que vai acontecer? Quando o nó 2 ponto direita for diferente, for igual a null, significa que eu encontrei já o elemento mais à direita, o antecessor, que no caso vai estar sendo apontado pelo nó 2. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mover esse nó antecessor para o lugar do nó que eu quero remover. Tá? Então olha só, no final desse laço aqui, quando ele sair desse laço de repetição, o nó 2 vai apontar para o antecessor e o nó 1 vai apontar para o pai do antecessor. Olha só, vou mostrar aqui essa imagem para ficar mais fácil da gente entender. Como se fosse assim, eu quero remover esse nó aqui, o nó raiz. Quem vai substituir ele é o nó mais à direita da subárvore da esquerda. Essa aqui é a nossa subárvore da esquerda. O nó mais à direita é esse aqui, né? O nó 2. Então, no término daquele laço de repetição, antecessor vai estar apontando para nó 2. Tá? Então, é isso que a gente está buscando. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse nó e mover ele para cima. Não é? Mas eu não posso mover ele de qualquer jeito. Por quê? O filho dele não vai. Esse nó, no caso, esse nó aqui. O filho dele não vai lá para cima. Então, no caso, nó 1 tem que herdar o filho dele. Tá? E deixa eu ver aqui. Então, o nó a ser movido vai ser o nó raiz, né? Atual. O antecessor aqui vai substituir o nó raiz. O que vai acontecer? Lá na linha 17, ele faz esse comandinho aqui. Nó 1, ponto direita, recebe nó 2, ponto esquerda. Que é justamente essa etapa aqui. Ó. Eu estou fazendo o nó 1 herdar o filho do nó 2. Tá? Estou fazendo esse apontamento aqui. Próximo comando, na linha 18, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar o nó 2, ponto esquerda, e apontar aqui, ó, para colocar ele já na posição correta, né? No lugar do nó atual, que é o que ele está fazendo nessa linha. Nó 2, ponto esquerda, vai apontar para o filho do nó atual, o filho da esquerda, né? Agora, o último passo que está faltando, o que é? Apontar
o ponteiro da direita para o filho da direita do nó atual. Tá? Então, dessa forma, o nó 2 já substituiu o nó atual na posição dele, na hierarquia, né? Porque ele era o antecessor. Então, olha só, observe que as linhas 17 e 18 elas não são executadas caso o pai do nó antecessor seja igual ao nó atual, que seria essa situação aqui. Ó. Depois vocês podem checar lá o pseudocódigo, se eu voltar a gente vai se perder. Tá? Mas vocês chequem lá, porque se tivesse essa situação, tipo o nó 2 fosse filho da esquerda do nó 1, ou seja, o nó atual, não ia executar essas linhas. Por isso que tem um teste lá, tá? Que é essa situação. Tá? Aí nesse caso, o que aconteceria? Né? O comando da linha 19 ele é executado independente dessa condição, se do nó 1 ser diferente do nó atual, né? Porque aí o nó antecessor ser o filho da esquerda do nó atual, tá? Que é essa situação que eu contei para vocês aqui. Então, quando terminar aquele último laço de repetição, o nó 2 vai apontar para o antecessor e o nó 1 vai apontar para o pai do antecessor. A gente acabou de ver a função auxiliar que remove o elemento atual. Agora vamos ver a função geral, né? A função geral ela vai receber um ponteiro e um elemento x, né? Um inteiro que eu quero remover. Então, o primeiro passo eu vou ter que buscar esse elemento na árvore e quando eu encontrar, eu vou ter que avaliar 3 casos, tá? Que vou ter que verificar se o nó que eu quero remover, se é o nó raiz. Se for o nó raiz, eu vou ter que buscar um antecessor e esse antecessor vai passar a ser o novo nó raiz. Se o nó não for um nó raiz, eu vou ter que verificar se ele é um filho da esquerda ou filho da direita. Por quê? Se ele for o filho da esquerda, o antecessor vai passar a ser o novo filho da esquerda. Se ele for o filho da direita, o antecessor vai passar a ser o novo filho da direita. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem a função, tá, completa que faz a remoção de um elemento. Pseudocódigo. Recebe o ponteiro e o item que eu quero remover. Então, vamos analisar aqui em trechos. Tá? O primeiro trecho aqui das linhas 2 e 3, que é verificar se a raiz é igual a null. Se for igual a null, significa que a minha árvore está vazia, então não tenho o que fazer. Né? Caso contrário, ele vai executar as linhas 4 e 5. Né? E o que vai acontecer? As linhas 4 e 5, a gente já vai criar 2 ponteiros auxiliares, atual e anterior. E o ponteiro atual ele vai ser utilizado para caminhar na árvore, porque eu tenho que encontrar o elemento que eu quero remover. Né? E anterior vai ser o nó anterior ao nó atual, ou seja, o pai dele. Por isso que eu preciso de 2 ponteiros. Tá? E aí o que vai acontecer? O laço de repetição, esse laço enquanto, aqui da linha 6, ele vai terminar quando atual for igual a null. E se atual for igual a null, significa que o elemento não foi encontrado. Tá? Então, se atual for igual a null, ele vai sair do laço de repetição e vai retornar falso, porque ele não encontrou o elemento. Tá? Dentro desse laço de repetição, a gente vai ter 2 operações. Primeiro, a gente vai ter que verificar se o elemento foi encontrado e eu vou ter que verificar se ele não encontrou, porque se ele não encontrou, ele vai ter que caminhar na árvore até encontrar. Tá? Então, o caso que trata se ele encontrou o elemento, ele acontece nas linhas de 7 até a linha 15. Então, da linha 7 até a linha 15, ele está verificando, né? Ele encontrou o elemento. Ó, o elemento que eu quero remover é igual ao... Aqui eu estou chamando de atual, mas é x. Tá? É igual ao elemento do ponteiro atual, então significa que eu encontrei. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, né? Verificar aqueles 3 casos que eu comentei no slide anterior. Se for o nó raiz, o que eu faço? Encontro o nó antecessor, usando a função remove atual, né, que é a função auxiliar que a gente acabou de ver. Então essa função ela já vai fazer a troca, né, remover o elemento e colocar um antecessor no lugar. Se não for, se o elemento que eu quero remover não for o nó raiz, aí eu tenho que verificar se é um nó filho. Se for o filho da direita, aí o que eu tenho que remover? Remover
o elemento, né, chama a função aqui para remover o nó atual, e o elemento substituto ele vai passar a ser o novo filho da direita, tá? Do nó anterior, que é o nó pai. Se o nó que eu quero remover estiver à esquerda, então ele vai fazer a mesma operação, mas substituindo o nó antecessor como filho da esquerda, tá? Então nesse caso aqui ele trata essa operação de remoção. Então, executando esse trecho aqui, deu certo, retorna verdadeiro para indicar que removeu o elemento com sucesso. E nas linhas 16 até a linha 21, ele vai fazer a operação de busca. Ele vai caminhar na árvore, tá? Então ele vai verificar, ó, anterior vai receber, ele vai caminhar, vai apontar o ponteiro anterior e o atual para o novo nó, tá? Mas aí ele tem que verificar se o elemento que ele está buscando é maior que o item ou se é menor. Porque se for maior, ele vai para a direita, se for menor, ele vai para a esquerda, até encontrar, né? Então esse laço aqui, ó, ele vai ficar repetindo até encontrar o elemento. Se encontrar, ele executa esse trecho. Se não encontrar, atual vai ser igual a null, aí ele sai do laço de repetição e retorna falso, tá? Então aí a gente finaliza a função que remove um elemento, né, da árvore. Agora o que a gente precisa? Fazer uma função que vai apagar toda a árvore. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Apagar recursivamente as subárvores, ou seja, eu tenho um nó raiz, primeiro eu apago a subárvore da direita, depois apago a subárvore da esquerda. E por fim, apago o nó raiz. Então dessa forma, eu consigo apagar toda a árvore. E é isso que está sendo feito aqui, olha, de forma recursiva, né? Se a minha árvore não estiver vazia, o que eu faço? Eu apago a árvore da esquerda, recursivamente, né? Chamo a própria função. Depois apago a subárvore da direita e depois apago o nó, tá? O próprio nó raiz. Então ele vai chamar essa função várias vezes até chegar no nó folha. Quando estiver no nó folha, aí ele começa apagando os nós folhas e vai subindo, né, na árvore, tá? Qual que seria o pior caso da nossa árvore binária de busca, tá? O pior caso seria o seguinte: a gente inserir os elementos, né, e de forma crescente, igual está aqui, 4, 7, 16 e assim sucessivamente, de forma crescente, de forma que a gente tenha uma árvore, a nossa árvore fique degenerada, tá? Que é esse caso, cada nó possui um único filho. No final das contas, a gente vai ter uma lista linear e a altura da nossa árvore vai ser igual ao número de nós menos 1. É uma coisa que a gente não deseja, tá? Porque o custo das operações vai ser um custo linear, O de n, para busca, né? E inserção e remoção. Isso a gente não deseja. A gente utiliza a árvore binária de busca para facilitar a busca, que aí a gente vai ter um custo de O de log de n, tá? Essa aqui é alguns livros, né, que podem ajudar da nossa bibliografia. A estrutura de dados descomplicada, ele tem um material complementar com um código-fonte, lista de exercícios e também tem um material online disponível, tá? Aqui tem algumas animações para que vocês possam visualizar, né, as operações as operações sobre árvores binárias de busca, tá? Então a gente finaliza por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.